Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irene Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, estudar a Bíblia com você e é sempre uma oportunidade boa, uma oportunidade especial de Deus falar aos nossos corações através da sua palavra. E espero que você tenha uma experiência profunda de encontro com Deus, de ouvir Deus falar, de aprofundar o seu conhecimento a respeito da vontade de Deus. Nós estamos estudando um tema muito difícil, que é o tema da escatologia cristã. Ele é difícil não porque é um que diz respeito aos mistérios do final dos tempos, mas é porque essa área ela é atravessada por diversas correntes de pensamento. Muita gente falando coisas que interpretam da Bíblia, que estão lá, alguns versículos isoladamente uns dos outros, mas deixam de fazer aquele conjunto da obra, de juntar as ideias dentro de um corpo doutrinário único. Quem fez isso? Olha, meu querido, minha querida, eu acho que ninguém. Nem a gente aqui no nosso estudo consegue fazer isso adequadamente. Se bem que a gente tenta, a gente procura ter uma harmonização do pensamento, mas isso é muito difícil. A gente ler a Bíblia sobre as coisas do fim sem os atravessamentos que as doutrinas nos trazem, que essas muitas correntes de pensamento nos influenciam. E é difícil mesmo. Outro dia, uma de nossas alunas aqui perguntou uma pergunta muito pertinente: o que vai acontecer com os ímpios? Nada? Não vai ter um lugar para eles arderem eternamente no fogo e enxofre? Isso não foi isso, não é isso que a Bíblia diz. Mas pense bem, meus irmãos, minhas irmãs, será que é isso que Deus está interessado? Se você olhar a história da revelação de Deus sobre as coisas do fim, você vai perceber que Deus está muito mais interessado na redenção do que na condenação. Só que nós vivemos num tempo e a fé religiosa ela é muito culpada por isso, né? Nós vivemos num tempo em que a punição, o castigo, há tanta maldade no mundo que a gente tem aquele anseio de que essas coisas um dia terminem. No estudo do Apocalipse que nós fizemos, e nós fizemos referência a ele na nossa apostila, e as aulas estão aqui no canal do YouTube. Você pode acessar no canal da nossa igreja todo o curso de interpretação do Apocalipse. Nós verificamos ali que o Apocalipse é como se fosse a revelação de Deus dando um basta ao sofrimento humano. Deus vai dar um basta a todo o sofrimento humano. Todas as orações que são feitas em meio à dor, em meio à perseguição, em meio à maldade, elas estão sendo ouvidas e elas serão reveladas. A resposta a essa oração será finalmente revelada. Essa é a ideia. Deus está muito mais preocupado em salvar do que em condenar. Ele está muito mais preocupado em redimir do que mandar gente para o inferno. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Não é para a gente se acomodar. Ah, então vamos ficar tranquilo, vou ter uma vida do jeito que der. Não, enquanto você tiver tempo, aproveite, porque esse Deus que quer salvar, ele também quer abençoar tua vida aqui. Então você precisa desfrutar dessas bênçãos aqui, agora. As promessas futuras, elas não são para o futuro distante. Elas estão presentes entre nós, elas são uma realidade que nos envolve a todos nós. E é isso que estamos estudando aqui no nosso livro sobre escatologia cristã, esse material inédito que a gente está colocando à disposição dos irmãos e irmãs. Tem uma apostila, tá bom, gente? No canal da igreja, no meu canal pessoal, você dá uma olhadinha aqui nos endereços.
você vai encontrar lá a página de estudos bíblicos e ali se encontra a apostila e o link para as videoaulas da escatologia cristã. De tal maneira que se você perdeu alguma aula, você pode resgatar lá na apostila e também rever aqui no nosso canal. Será uma oportunidade boa de você se atualizar e até, quem sabe, ver alguns conceitos que ficaram em aberto e poder reler aí a apostila, mandar suas perguntas. Você pode mandar suas perguntas para mim, tirar suas dúvidas e eu vou responder com muita alegria e sinceridade de coração, porque eu não tenho todas as respostas, tá bom, gente? Todas as respostas quem tem é Deus. Então, vai ter alguma pergunta que a gente vai fazer assim: olha, vamos deixar para quando chegar lá na eternidade, aí a gente pergunta para Deus. Mas o que tiver ao meu alcance e aquilo que eu puder encontrar respostas, eu posso fazer isso para todos nós e todos nós vamos crescer, todos nós vamos aprender, inclusive eu, para poder fazermos o melhor. Amém? Muito bem, gente, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai falar sobre uma área da escatologia que nós pouco trabalhamos nela. Eu vou colocar aqui a apresentação para a gente poder começar a nossa aula propriamente dita. Essa área que nós pouco falamos dela é a área da história. Por isso que nós vamos falar hoje sobre esse tema. O nosso curso é sobre escatologia cristã, como você pode ver aqui. Agora, a nossa aula de hoje, ela é essa sobre a história, quando a gente vai analisar o fenômeno histórico do fim dos tempos, que é um tema da escatologia. Quando você ouve falar de escatologia, você vai entender que a história caminha para um final, vai ter um fim dessa realidade que nós vivemos, inevitavelmente, e que isso tem a ver com essa promessa divina de tantas coisas que vão acontecer no final. A segunda vinda de Jesus, o derramar do Espírito, a ressurreição dos mortos, tanta coisa, o juízo final, quanta coisa que a teologia atribui dentro desse campo de estudo às coisas do fim. E isso é história. Isso é história, porque os fatos históricos eles vão se encaminhando para um desfecho. Tem até um filósofo cristão do século XX chamado Teilhard de Chardin que fala que a história caminha para um fim, como se fosse dentro de uma espiral. As coisas vão acontecendo, 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 até chegar lá no finalzinho com a realização do propósito divino, do encontro da criação com Deus. Essa é a ideia escatológica. Então, nós vamos desenvolver esse pensamento aqui juntos para a gente poder entender como que a história está presente dentro das narrativas bíblicas sobre o fim. Muito bem, para a gente esquentar as nossas mentes, a gente aquecer o nosso coração, segue um versículo bíblico, Jesus prometendo aos seus discípulos aquilo que todos nós ansiamos. Jesus disse no finalzinho do seu ministério, o último registro de Mateus: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa, viu, gente? O Senhor está conosco, o Senhor está caminhando com a gente. Quando chegar o fim, aí estaremos permanentemente com Ele. Mas Ele promete que já é uma realidade presente entre nós. Jesus está aqui acompanhando a nossa vida, Ele conhece as nossas dores, Ele sabe quem nós somos, sabe o que fazemos, sabe para onde caminha a história e caminha para essa vida plena na presença de Deus. Então, confie nessa promessa, Ele está presente. Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos deixou. Que Deus possa fortalecer a nossa fé nessa compreensão. O segundo texto é sempre a citação de um teólogo, e eu escolhi ninguém menos que Karl Barth, o grande teólogo protestante do século XX. Ele disse: a ressurreição de Jesus é o início do fim. Ou seja, segundo Karl Barth, o fim já começou, o fim já aconteceu, já está na história aí.
e a gente já sabe que isso já está consumado. Só que a gente não viu ainda. A ressurreição, então, inaugura o tempo escatológico que já irrompeu na história. Ou seja, estamos vivendo tempos escatológicos. Quando alguém diz assim, Jesus está voltando, é verdade. É esse o tempo escatológico. Não é por causa das guerras, dos terremotos, das fatalidades climáticas, não é pelo aumento da maldade, nada disso. O tempo escatológico existe de fato porque Jesus já veio. Ele já é o Deus encarnado, ele foi crucificado e ressuscitado. E é por causa disso que nós vivemos esse tempo do fim. É o tempo escatológico, em que Deus está trabalhando todas as coisas para a consumação da sua criação, de tudo aquilo que ele fez para a honra e glória do seu nome. Amém? Muito bem, gente, é assim que eu penso, tá bom? Se você tem uma outra ideia, você pode anotar aí, porque é importante a gente ter várias contribuições aí para a gente ampliar o nosso conhecimento. Bom, nós vamos começar falando sobre a realidade do tempo. Nós vivemos limitados por uma temporalidade. Isso a filosofia já diz isso há muito tempo, né? Já explicou para a gente que toda a nossa compreensão sobre a realidade é limitada, tanto pela dimensão do tempo quanto a dimensão do espaço. Nós só conseguimos entender aquilo que cabe dentro do nosso cronos. E é dentro do nosso cronos que está a esperança, o tema da esperança. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, quando a gente fala de escatologia, como uma forma de pensamento sobre as coisas do fim, nós estamos refletindo sobre o valor do tempo, sobre o encerramento dessa cronologia da qual nós estamos inseridos. E nós vamos morrer mesmo. Essa nossa cronologia pessoal vai acontecer. Um dia vamos baixar a sepultura e a história terminará para cada um de nós. Mais do que uma previsão de eventos futuros, essa ideia da escatologia como uma narrativa sobre o tempo expressa uma confiança fundamental. A confiança de que Deus é o Senhor da história. Ele conduz o mundo rumo à sua plenitude. Como é que Deus conduz a história? Bom, eu posso garantir a você que não é como um demiurgo, não é como um manipulador de marionetes e nem como um jogador de videogame com seu joystick na mão. Não é isso que Deus faz com a história. Ele está conduzindo a história para a consumação dos seus propósitos. É por isso que a gente fala de que o fim dos tempos é exatamente um horizonte de sentido que reorienta a existência humana para dentro do propósito divino. O fim, a gente já viu aí algumas vezes, é aquele escatom, mas tem uma outra palavra grega que a gente precisaria lembrar aqui. Esse escatom que está na Escritura, ele tem um sentido teleológico. Teria mais a ver com a palavra grega telos, que quer dizer finalidade. Ou seja, Deus está trabalhando para uma finalidade. Ele tem uma finalidade. Não importa o que aconteça na história, guerras, rumores de guerras, tudo que está acontecendo, nada disso muda o propósito de Deus, porque lá na frente Deus vai consumar o seu propósito. E isso abre caminho para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla da escatologia, uma compreensão da escatologia como uma esperança encarnada na história, que mesmo quando a catástrofe acontece, a gente sabe que ela vai chegar ao fim e que no final Deus vai derramar bênçãos. Sabe aquele versículo do Salmo? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. É isso. Você pode, inclusive, enfrentar lutas e dores, mas a promessa divina é que a vitória do Senhor sempre prevalece. A escatologia cristã, então, deve ser compreendida como um compromisso de Deus com a história, um compromisso de Deus com o futuro da criação.
não como uma fuga apocalíptica, como algo que vai escapar, que Deus vai destruir, que vai acabar com tudo, mas é aquilo que Deus vai fazer transformar, vai mudar. Então, como é que a gente lida com o tempo escatológico da Bíblia? Tem duas palavrinhas que a gente precisa entender. A ideia do kairos e a ideia da história. A tradição bíblica distingue duas formas de tempo expressas em palavras gregas. A primeira palavra é cronos, que é o tempo cronológico, aquele sequencial, a sucessão de instantes, como diz a filosofia da temporalidade. E o outro é o kairos, que é o tempo oportuno, que é carregado de sentido teológico, que é aquele que nós entendemos como não tem uma duração, mas é o momento que a gente está vivendo, é o momento pleno da gente sentir aquilo que é importante para nós, significativo, que faz sentido. A escatologia cristã, ela se insere, então, nessa relação entre Cronos e Kairos, que é uma relação tensa. O Cronos é a nossa temporalidade humana, é a maneira como nós contamos o tempo. Mas Deus conta o tempo não pelo Cronos, mas pelo Kairos. Esse é o tempo de Deus. Deus conduz a história nessa tensão entre o cronológico e o momento em que algo especial pode acontecer para toda a humanidade, para toda a criação. Jesus inaugura esse tempo escatológico, o tempo do kairos divino. É nele que esse tempo é inaugurado. Quando a palavra de Deus diz: "O tempo é chegado", dizia ele, "o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas", está aí a expressão de que esse tempo é o tempo de Deus, não o tempo cronológico. Não importa quanto cronologicamente dure, mas é o tempo da graça de Deus. O reino não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade que irrompe na história. O Novo Testamento, então, está impregnado dessa ideia de que a presença do reino entre nós é um sinal escatológico. E ele está presente em todo o Novo Testamento, apontando essa ideia de uma urgência escatológica. Isso por quê? Porque no ministério de Jesus, com a revelação de Deus em Cristo, a encarnação, a crucificação, a ressurreição e a glorificação de Jesus, o que aconteceu? O futuro invadiu o presente. Nós temos esse tempo, que é um tempo bastante complexo da gente entender, mas é a manifestação do futuro já presente entre nós. 2 Pedro 3,9 tem uma promessa ali. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é importante a gente entender. Na verdade, o que é que nós vamos encontrar nessa preocupação cronológica e na relação do tempo de Deus? Que a redenção do mundo é que é a meta final de Deus com a escatologia. A escatologia aponta para a redenção final de toda a criação. O mundo caminha não para uma destruição, mas para a redenção como uma finalidade. Isso é bom a gente entender. Claro, aí você vai dizer, mas escatológico? Você já disse isso, né, em uma mensagem, que nós estamos caminhando para a destruição do mundo. É verdade. Em termos de cuidado com a criação, o cuidado humano, nós estamos enfrentando esse risco. Mas em termos do cuidado divino, nós entendemos que Deus está trabalhando pela redenção de toda a criação. É nossa tarefa cuidar dela, porque Deus está fazendo a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. O futuro, meu irmão, minha irmã, pertence a Deus.
Não temos controle sobre ele. É Deus quem coordena todas as coisas. Mas ele já está trabalhando. Ele já está constituindo esse futuro aqui entre nós, através das suas bênçãos, da sua presença, da sua graça realizada entre nós. Jeremias 29:11 tinha essa promessa para todas as pessoas naquela época, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E Deus está realizando isso entre nós. A escatologia, então, está orientada por essa promessa de um novo céu, de uma nova terra que ele está preparando para nós. Mas essa promessa, ela não aniquila a história. A história vai continuar se sucedendo nos fatos, vai continuar acontecendo. A humanidade, a criação, vai continuar a sua jornada, suas experiências históricas. Mas lá no fim, nós vamos encontrar novo céu e nova terra. O futuro de Deus inclui esse mover que vai desaguar nesse juízo final, não como um castigo, como uma punição, mas como a renovação, a redenção, a santificação, a purificação final de todas as coisas. O juízo, então, não deve ser entendido como um julgamento, como um tribunal de punição, mas como um desvelamento da verdade. É quando todas as coisas serão conhecidas, quando nós vamos entender o porquê de todas as coisas. A esperança cristã é, portanto, crítica desse presente vivido, porque aponta para o esclarecimento final no dia do juízo. O fim dos tempos é o momento em que todas as coisas são reconduzidas à sua origem, que é, na verdade, o próprio Deus, como está lá em Gênesis, quando diz que o Espírito de Deus habitava sobre a face do abismo. Não se trata de voltar ao Éden, mas de alcançar a Nova Jerusalém, uma imagem simbólica da comunhão plena. Nesse processo escatológico, nós precisamos entender que a segunda vinda de Jesus, então, é um sinal dessa presença prometida. Como é que a gente vai perceber isso? Através da manifestação da segunda vinda de Jesus. Ele mesmo prometeu retornar. E essa promessa é o eixo da esperança cristã. Nós esperamos essa vinda gloriosa de Jesus. Tenho certeza que todos os cristãos sinceros gostariam de assistir a esse espetáculo apoteótico, mas nem todos poderemos assistir, porque não sabemos o tempo. Aqueles que estiverem vivos na ocasião serão privilegiados. Mas se você não tiver esse privilégio, não fique triste, porque diz que todo olho verá, que nós iremos encontrar com Jesus nos ares do mesmo jeito. Essa promessa é uma promessa firme e fiel. Então, essa promessa é a manifestação final do senhorio de Cristo sobre todas as realidades. É quando Cristo vai consumar o seu senhorio sobre toda a criação. Atos 1:11 já dizia isso. Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. O coração da segunda vinda de Jesus é, então, o reencontro dessa humanidade com Deus. É esse esforço de levar as pessoas a esse encontro com Cristo. Então se verá, diz em Lucas, o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, a gente sabe que tudo isso é metafórico, é linguagem simbólica que está no Novo Testamento para nos fazer entender essa promessa maravilhosa de encontro com o Senhor. A segunda vinda é o retorno desse amor encarnado, desse que deu a sua vida, desse que se entregou por nós, e que fez isso
de uma forma espontânea, não foi institucionalizado, não foi o império de uma religião, não foi uma obra feita por homens, mas a relação do próprio Deus com a criação. A segunda vinda de Jesus, então, ela é real e ela é futura, mas seu significado escapa às categorias humanas. Ela é repentina, ela é sem ninguém esperar. Ela deve ser, porém, esperada com vigilância ativa, não com cálculos obsessivos, dizendo o que é, quanto tempo falta, qual vai ser o dia, qual vai ser a hora. Ninguém tem condições de fazer isso. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. A escatologia também aponta para o juízo? Sim, não podemos esquecer isso. É fato. Mas o juízo de Deus tem muito mais a ver com o sentido de justiça e de misericórdia divina. Que a gente precisa lembrar disso, que às vezes a gente acha que Deus julga igual a gente julga. Deus julga com misericórdia, Deus julga com amor, não como a gente. Deus julga para redimir, não para vingar. O juízo bíblico é o momento em que Deus restaura a justiça. Essa justiça amorosa, misericordiosa, em que acolhe os oprimidos e que revela a verdade do Evangelho para todos nós. Segundo aos Coríntios 5,10 diz: pois é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Por quê? Para ele se desvelar, para a gente ser consolado, para a gente ter essa notícia boa de que ele estava no comando da história o tempo todo. O tribunal de Cristo é regido por misericórdia, não por vingança. Aquele que julga com amor é o mesmo que se deixou julgar injustamente na pessoa de Jesus, ao ponto de ter que suportar a cruz. É esse julgamento que a gente assiste na Páscoa como demonstração de uma injustiça, mas que o Senhor suportou. Esse que foi capaz de suportar a justiça humana vai também manifestar a justiça divina. Só que a justiça divina não é igual à justiça humana, porque a justiça humana é implacável, é vingativa. A justiça divina é misericordiosa, é perdoadora, é acolhedora. O juízo, então, é a revelação da realidade, como Deus vê o mundo, como Deus vê você, como Deus vê a mim. E como é que ele nos vê? Como pessoas amadas por ele, como pessoas desejadas por ele. É assim que Deus nos vê. E ele vai mostrar isso para nós. Olha quanto eu te amo. Olha aquela vez que você fez isso, quando é que eu estava? Eu estava cuidando de você, eu estava tratando das suas feridas. Você virou as costas muitas vezes, mas eu nunca te abandonei. É isso que nós vamos ver no dia do juízo final. Não é um fim trágico, mas a restauração da dignidade humana ferida por causa do pecado, por causa da maldade, por causa da injustiça, por causa da exploração, da opressão, tudo isso que fere a nossa dignidade humana. O juízo é o momento em que os que foram silenciados na história serão escutados por Deus. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que todas essas pessoas que sofrem injustiça vão ser consolados nesse grande dia do juízo final. Também a gente vai, nessa realidade dos novos céus e a nova terra, nós vamos encontrar um novo sentido para essa criação ferida, porque a criação também está ferida. O fim dos tempos é também um recomeço de uma relação cósmica. A escatologia cristã é uma expressão ecológica por vocação. Ela tem a ver com a restauração de toda a criação. E quando a gente fala de criação, estamos falando dos céus e da terra. Sabemos que toda a natureza, diz Romanos 8, 22, 23, toda a natureza criada geme até agora
como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, a redenção não é uma fuga do mundo. Você não vai para outro mundo, você não deixa este mundo, mas é uma transformação radical do mundo em que vivemos. Você não vai virar um extraterrestre, você vai ser um ser humano integrado a esse projeto criador de Deus. O corpo é ressuscitado, a terra é restaurada, a justiça floresce. É isso que os novos céus e a nova terra anunciam. Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aquele que foi humilhado está dizendo isso para nós. Enquanto houver sofrimento e morte, diz Jürgen Moltmann, a promessa de Deus ainda não se cumpriu plenamente. Você confia nisso? Adorei essa frase, viu, gente? Você pode escrever aí no seu dicionário de frases, bota aí num post-it na sua parede, enquanto houver sofrimento e morte. A promessa de Deus ainda não se cumpriu plenamente. Tem gente morrendo por causa da fome na faixa de Gaza? É porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu plenamente. Tem gente morrendo por causa de guerra e rumores de guerra? É porque a graça do Senhor ainda não foi revelada plenamente para nós. Tem gente ameaçando nação, ameaçando outra nação? Tem isso acontecendo no mundo? É porque a promessa de Deus ainda não se realizou plenamente. Tem gente atacando o Estado democrático de direito por aí? É porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu plenamente. Olha, eu estou explorando aqui as possibilidades de interpretação, tá bom, gente? Essa frase de Moltmann abre a cabeça da gente para muita coisa que ainda pode acontecer entre nós. A escatologia nos convida a cuidar do mundo como quem cuida de algo precioso que será transformado, não descartado. Deus não vai pegar esse mundo bonito que nós vivemos e jogar fora. Ele vai transformar. Ele não vai descartar. Ele não vai jogar fora. Ele vai redimir. Ele vai dar novos céus e nova terra. Isso traz para nós uma responsabilidade ética. Vamos ver o que diz respeito a isso para nós. A escatologia, a gente já está vendo aqui desde a primeira aula que ela não se limita ao futuro. Não estamos falando do futuro, nós estamos falando de uma forma de viver no presente. Porque se nós esperamos essa realidade futura, como é que a gente deve viver hoje? É isso que a escatologia diz. Ela é, então, uma ética para o presente. Esperar a vinda de Deus ou a segunda vinda de Jesus implica viver de maneira coerente com essa esperança que temos. Lucas 12:40. Estejam também vocês preparados, diz Jesus, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Tem que estar preparado. Como as noivas que levaram mais azeite do que as outras noivas. As que não levaram muito azeite eram chamadas de nécias. E as que levaram muito azeite para suas lamparinas eram chamadas de prudentes. É isso que precisamos ser, prudência na nossa conduta. A escatologia não é um álibi para que a gente se omita em relação aos problemas. O mundo vai acabar mesmo. Mas é um apelo a uma conversão existencial. Moltmann, de novo, a esperança transforma o presente e contesta o seu desespero. Que palavra tão poderosa. É isso que a nossa fé apresenta. Ela é uma reação a essa maldade que existe no mundo. Nós somos capazes de crer
que essa realidade perversa que está no mundo pode ser transformada pela graça. E nós contestamos, nós proclamamos a vontade divina, o propósito divino para toda a criação. O que esperamos determina como vivemos. E por isso a gente precisa despertar em nós uma fé escatológica que seja genuína, inseparável do engajamento com aqueles que sofrem. A história e a escatologia, então, elas estão caminhando juntas. Elas não estão distintas, elas não são realidades estanques, mas estão relacionadas porque estão ligadas tanto a um registro de memória quanto a uma expectativa futura. O fim dos tempos é também o fim de todas as opressões, de todas as violências e de todas as estruturas que produzem a morte no mundo em que vivemos. A história passa a ser um lugar da ação de Deus, não para negação da ação de Deus. A ação de Deus se realiza no centro da história. Um dos exemplos mais marcantes é a crucificação de Jesus, a revelação de Deus em Cristo. E essa cruz é o ponto de inflexão escatológico da história. Em tudo se converge ali. Gálatas capítulo 4 fala muito sobre isso. A ressurreição é a antecipação do futuro de todos nós. Foi na ressurreição de Jesus que esse futuro se concretizou. A escatologia, ela então se torna libertadora, porque ela afirma a dignidade da história, mesmo em meio às suas feridas, mesmo em meio às tragédias em que vivemos, porque a escatologia liberta essa história do seu fim trágico. Ao invés de negar o tempo, a escatologia o assume como espaço de luta e promessa. A história humana já foi tocada pelo reino de Deus. C.H. Dodd afirma sobre isso, de que a realidade presente já é uma antecipação do nosso futuro. A história, assim como o reino, ainda não foi consumada. Por isso, a esperança cristã não é uma fuga do mundo, mas a esperança contra a desesperança. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre qual é a nossa tarefa nesse contexto da história. A nossa tarefa tem a ver com missão, a missão de testemunhar para um mundo que sofre, para um mundo que vai experimentar todas essas transformações, tanto a decadência da sua própria história, mas a sua própria redenção também. Então, essa comunidade formada pelos cristãos e cristãs de todo o mundo, que é a igreja, é, na visão escatológica, esse povo que vive o futuro que Deus está preparando para toda a humanidade, para toda a criação. Ser cristão, então, é testemunhar essa irrupção do tempo da graça, dessa vinda de Jesus como o redentor de toda a criação, a vinda de Deus, mesmo em tempos de trevas, mesmo em tempo de dúvidas, mesmo em tempo de tantas coisas estranhas que nós estamos observando acontecer. A nossa missão não muda, apesar das circunstâncias do mundo em que nós vivemos. A missão cristã é, essencialmente, anunciar que este mundo não está entregue ao absurdo. Esse mundo não está fadado a uma tragédia cabal, mas ele caminha rumo à reconciliação com Deus. Essa é a nossa missão. Não de falar da tragédia que está para irromper por causa das próprias ações do homem. Não dar ênfase a isso, mas sempre lembrar que a graça de Deus, lá no final, vai restaurar toda a sua criação. É uma mensagem muito mais de reconciliação. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz:
proclamem a sua morte até que venha. Essa é uma frase da celebração da Ceia do Senhor, que é um sinal que a gente vai dizer para todas as pessoas, que é pelo fato de que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou, que nós cremos em novos céus e nova terra. A missão da igreja é viver e anunciar o reino que já chegou e ainda virá. Quem diz isso é um teólogo batista muito conhecido pelos teólogos brasileiros. Ele é um conservador, mas que tem uma palavra muito firme e coadunada com esse tempo. Georg Eldon Led, esse norte-americano que tem uma análise da escatologia muito próxima tanto de C.H. Dodd, como a gente citou aqui, e Jürgen Moltmann também, Oscar Cullmann, tantos outros que pensaram a escatologia dentro dessa perspectiva da transformação, da redenção do mundo. A escatologia cristã mais autêntica gera comunidades que tenham esperança nessa redenção divina. Comunidades que acreditam que o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque é no fim que nós vamos encontrar as explicações do começo. Essa expressão no fim, o começo, é um título de um dos livros de Jürgen Moltmann sobre escatologia, um excelente livro que deve ser pesquisado. Se você quiser comprar, a descrição está lá no final da nossa apostila. Nesse livro, ele anuncia que a escatologia como história não é uma cronologia de eventos, mas uma narrativa de sentido. O fim dos tempos não é o fracasso do mundo, mas sua transfiguração. É disso que nós estamos tratando quando falamos de escatologia. A fé escatológica não alimenta o medo, mas sustenta a esperança. Moltmann, nesse livro, diz: quem crê na ressurreição não pode desesperar do mundo. A gente só leu frase boa do Moltmann hoje. Guarde todas elas, elas são muito importantes para nós. A escatologia cristã, então, não é o fim, mas é um convite à vida, para que a gente possa desfrutar dessa promessa maravilhosa que o Senhor está preparando para nós. Bem, gente, estamos chegando aí ao final dessa compreensão de acreditar que a escatologia é um tema muito pertinente para esses dias, porque ela nos chama a olhar para o futuro sem ignorar o presente. Mas ela nos chama também para viver o presente com os olhos voltados para o horizonte divino. Duas realidades que nós precisamos trabalhar muito bem no coração. O futuro, ele existe, mas o presente está aqui, você não pode ignorá-lo. E esse presente, ele não é uma realidade cruel, ele não é marcado por esse aqui e agora apenas. Tem um futuro esperando para a gente. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, o estudo da sua palavra entre nós. Acho que isso tem feito tão bem para a gente que eu gostaria de orar com você de uma forma especial. Se você é daquelas pessoas que não acreditam que o mundo tem esse desfecho, que a história tem esse desfecho, e que Jesus vai irromper a história para transformá-la, eu convido você a abrir o seu coração. Se você é daqueles crentes que acham que a vinda de Jesus não tem nada a ver com hoje, convido você também a mudar o seu pensamento e a olhar para o presente com olhos de misericórdia. Feche seus olhos, fale com Deus, coloque a sua oração na presença do Senhor agora. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o nosso presente com os olhos no teu futuro e ajuda, Senhor, a entendermos o nosso futuro, o futuro que o Senhor está preparando, como relacionado a uma vida digna para todos nós aqui. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã.
É uma alegria a gente poder encerrar mais esta aula do nosso curso de escatologia. Domingo que vem é a nossa última aula, teremos a nossa última aula e eu convido você a estar conosco naquele encontro. Domingo às 10 horas da manhã, neste mesmo canal. Vamos encerrar essas reflexões sobre escatologia cristã. Logo mais à noite, nós teremos nossa reunião presencial em nossa igreja. Você que quer conhecer o nosso espaço, entre em contato conosco, coloque o seu nome aí nos comentários e aí nós vamos entrar em contato com você. Eu espero que Deus o abençoe profundamente, que você tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.